Olá, pessoal! Então, hoje a gente conversa sobre o livro de janeiro e fevereiro do nosso projeto de leitura 6 livros para 2024. Se você ainda não conhece o projeto, vou deixar aqui nos cards e lá embaixo na descrição o link de apresentação. E nesse projeto eu basicamente me proponho a falar sobre um livro a cada 2 meses. No começo, né, da minha jornada no YouTube, eu fazia 12 livros para o ano, mas em 2023 eu decidi mudar e diminuir para 6 livros. E hoje, então, a gente vai conversar sobre o livro de janeiro e fevereiro do projeto, que é o Luz em Agosto, do William Faulkner. E na verdade o projeto desse ano tá com um tema específico. Ano passado a gente, em sua grande maioria, os livros foram ingleses, mas neste ano a gente resolveu, eu e o Digníssimo, focar no sul dos Estados Unidos. Então a gente tem William Faulkner, Carson McCullers, Cormac McCarthy, Flannery O'Connor, John Steinbeck, Mark Twain. Então, realmente tá bem focado numa área aí e um estilo de livro mesmo. Não falaria até um estilo de escrita, porque se não me engano, esse aqui pelo menos vai ser um estilo bem diferente dos outros. Mas, gente, o Faulkner, assim, eu acho que não teria como começar esse projeto de uma forma melhor ou talvez mais traumatizante, porque realmente essa leitura aqui foi forte. Eu fiquei um pouco traumatizada, ela é pesada, mas é sensacional e eu gostei demais dessa leitura. Vamos falar um pouquinho sobre o Faulkner e depois a gente passa para a história do livro. Mas ele nasceu no Mississippi, onde inclusive essa história aqui se passa, e ele morou grande parte da sua vida, na verdade a maior parte da sua vida, no Mississippi também. E ele nasceu em 1897 e faleceu em 1962, então com seus 64 anos. Nasceu no Mississippi e faleceu no Mississippi também. E ele teve uma vida interessante. Na verdade, ele desde criança gostava muito de histórias e era apaixonado pelas histórias que o avô dele contava sobre a Guerra Civil Americana e, enfim, sobre histórias de família. E ele cresceu com esse amor, essa paixão pelo contar histórias, né? E aí não demorou muito para que ele começasse a gostar e tomar gosto pela escrita em si. Antes de ele começar a sua vida de escritor, ele tentou se alistar no exército americano, mas não conseguiu. Parece que ele não tinha altura ou peso suficiente, ele não conseguiu. E também parece que depois ele entrou numa força aérea canadense, mas antes de ele terminar seu treinamento, a guerra acabou e aí ele não conseguiu ir para batalha nenhuma. Mas, na verdade, ele contava para todo mundo que ele tinha um ferimento de guerra. Então, parece que ele mentia sobre isso, que ele queria, né, ter essa experiência de estar no campo de batalha. Talvez por causa do avô dele que contava essas histórias. Então, acho que ele deve ter crescido com essa vontade de estar no campo de batalha. Mas ele nunca esteve, enfim, né, ficou bem quietinho no seu canto, escrevendo suas histórias, apesar de ele ter tentado algumas vezes, sim, se alistar no exército, mas sem conseguir, sem êxito. Bom, mas a sua paixão mesmo era, de fato, literatura. Seus escritores favoritos eram James Joyce, Dostoiévski, Dickens, Melville, Cervantes, Tolstói, Shakespeare, e a lista não acaba. Inclusive, ele disse que não saía de casa sem Shakespeare em um bolso e o Antigo Testamento em outro bolso. Então, ele gostava realmente muito de ler e de escrever depois com o tempo, né? Como eu falei, ele nasceu em 1897 e em 1929, se não me engano, ele publicou O Som e a Fúria.
E aí, só em 1932 foi que ele publica Luz em Agosto. Parece que esse livro aqui não teve uma recepção tão legal. Com o tempo, né, ele foi considerado, hoje é considerado um dos maiores escritos do Faulkner e da literatura norte-americana, mas na época ele não foi muito bem recebido. E é um livro, gente, de pouco mais de 500 páginas e é pesado, mas não é pesado de ler, se faz algum sentido falar isso. Ele é um livro pesado onde você fica um pouco traumatizado com os acontecimentos do livro, mas a leitura, ela é rápida, é uma leitura que você sente prazer de ler, né, de fazer, porque a escrita dele é muito boa, é muito bonita, é mais rápida, ele tem fluxo de consciência, mas ao mesmo tempo ele também tem diálogos muito interessantes. Então ele tem esse dom, né, esse talento de escrever de uma forma muito particular, uma forma dele mesmo de escrever, com a pontuação própria, de colocar ponto onde ele queria, vírgula onde ele queria, e às vezes não colocar nenhum nem outro e só escrever o texto diretão. Mas assim, eu não vejo como ele querendo ser o diferentão e assim, essas regras não se aplicam a mim. Mas ele tinha essa licença poética e pra mim faz total sentido, porque lendo esse livro eu conseguia ver as personagens falando dessa forma e até a vírgula, ela tava ali no momento onde a personagem estava respirando, né, dando um respiro, assim, e às vezes quando ele não tinha pontuação nenhuma, é porque tava falando sem parar. Então, pra mim fez total sentido. E é interessante aqui que essa edição, que inclusive é da Vintage, já falei pra vocês que essa daqui a gente comprou lá em Nanaimo, em uma livraria. Mas aqui nessa edição tem uma nota do editor que fala que essa edição aqui, ela foi organizada pelo Noel Polk e o próprio Faulkner, ele revisou, porque esse Noel Polk, ele acabou fazendo algumas correções. Aqui tá falando que tinha erro de digitação, tinha algumas inconsistências e tinha umas coisas assim que realmente precisava de correção, mas não era tudo. Então ele fez essas correções e o próprio Faulkner acabou dando uma proofreading, né? Ele acabou lendo tudo e aprovando aqui essa edição. E esse livro, gente, ele tem pouco mais de 500 páginas. E apesar dele ser um livro pesado, no sentido de que coisas pesadas, pesadíssimas, acontecem aqui, bem traumatizantes, ele não é difícil de ler e também não é pesado de ler. Os capítulos têm em torno de 20 e 25 páginas, mais ou menos, o que parece ser longo e parece que é aquela leitura que não anda, né? Mas quando você começa a ler o capítulo, daqui a pouco você vê que já terminou. Então, assim, parece que foi aqui, ai não, tem muita página para ler um capítulo só, mas não, daqui a pouco você termina, assim, você nem vê o tempo passar. A escrita dele é muito cativante, você não quer parar de ler esse livro. No final aqui da minha leitura dele, eu tinha uma regrinha de ler um capítulo por dia, mas eu não queria parar, eu queria continuar a ler os capítulos, né, mas porque realmente estava muito boa essa leitura. Então vamos lá, sem mais delongas, e vamos falar um pouquinho sobre a história, porque eu já estou falando demais, né, gente? Mas bora lá. A história, ela se passa no Mississippi, na mesma época que ele estava escrevendo o livro, então lá durante a Prohibition, né, na década de 30, durante a lei seca dos Estados Unidos. Acredito que quase no final já desse período. Mas é importante aqui nesse livro o fato de que acontece durante a lei seca, porque uma das personagens trabalha, né, com... como é que é o nome da palavra, gente? Quando você vende coisa que é ilegal.
contrabando de bebida, contrabando de uísque. E, gente, aqui a gente acompanha 3 personagens. Eu não gostaria de falar dessa forma, porque a gente acompanha vários outros personagens também, mas a gente acompanha 3 linhas que acabam se cruzando durante a história. Uma delas é uma jovem, uma menina chamada Lena Grove, que na verdade vem do Alabama até Mississippi, grávida, quase para ter neném mesmo, a barriga já aparecendo. Ela vai do Alabama a pé até o Mississippi, até uma cidade do Mississippi chamada Jefferson, procurando o pai da criança. Por quê? Porque esse pai da criança, gente, ele é um vigarista, se eu posso colocar assim. Ele é um sem vergonha, na verdade, que acaba tendo, né, um relacionamento aí. Ele viu o relacionamento como mais casual. Já a Lina acreditava que eles estavam praticamente noivos para se casar. E aí eles acabam tendo esses encontros, né? Ela acaba engravidando e quando ela conta para ele que tá grávida, ele fala assim: "Nossa, então vamos fazer o seguinte, já que eu não consigo encontrar emprego aqui nessa cidade onde a gente mora, ou então eu fui mandado embora do trabalho, não lembro agora direito, vamos fazer o seguinte, eu vou para uma outra cidade para procurar emprego, e assim que eu me estabelecer no emprego novo, arrumar uma casa pra gente, eu mando uma carta para você aqui, para você poder vir e se encontrar comigo. Tá, mas aí eu vou para outro estado. E aí depois eu venho aqui te buscar. E ela, ok. Acreditou super nele, falou, tá bom. Só que o que que acontece? Ela tá morando com o irmão dela. Ela é órfã, os pais dela faleceram. Acho que quando ela era bem jovem. E ela morava com o irmão. E o relacionamento dela com o irmão não era lá muito bom. O irmão não era lá muito bonzinho com ela, não. Principalmente depois que ele descobriu que ela estava grávida. Então, ele só descobriu, na verdade, porque ela estava com a barriga, né, crescendo já. Então, quando ele percebeu que ela estava grávida, ela tentou explicar a situação que estava esperando, né, a palavra, a carta do Lucas Birch, o nome dele, para poder ir buscá-la, né, e aí o irmão não acreditou, não. Mas ela acaba saindo, indo embora, pela janela, se não me engano, fugindo a pé, né, pra ir até o Alabama, que é onde ela pensava, né, achava que o Lucas Birch estava. E é engraçado, é interessante porque ela vai e a gente acompanha, né, a Lina no caminho até o Alabama a pé, pegando carona, conversando com pessoas assim na estrada. E é uma andada, gente, é longe. E para uma mulher grávida, né, que não tem calçado certo, né, apropriado para andar, nossa, e ela comenta assim, mas ela, na verdade, ela tá muito bem, né, na cabeça dela ela tá tipo, tá tudo bem, eu tô aqui grávida, tô indo até o estado onde o meu futuro marido está, e a gente vai se encontrar, ele vai ter achado emprego e pronto, e aí a gente vai ficar junto. Então ela é super positiva, a Lina. E aí a gente acompanha essa menina indo até o Alabama. Quando ela chega, né, ela para em algumas cidades, mas quando ela chega numa cidade perto de Jefferson, um rapaz, né, casado, acaba levando ela para casa e ela acaba, né, se alimentando lá, dormindo uma noite, e ele vai levá-la para Jefferson depois, que era a cidade onde ela estava escutando conversas aí pelo caminho de que esse rapaz estava trabalhando lá. Então ela escutava primeiro que eles ouviam o nome dele, Bert, e falavam, não, tem um Bert trabalhando lá, né, em Jefferson, mas outras pessoas falavam não do nome, mas da personalidade, do físico do rapaz, da personalidade dele. Então ela trabalhava com as duas coisas. Algumas pessoas falavam do nome dele e outras pessoas falavam da personalidade e da aparência física. Então ela falou, não, ele tá em Jefferson, eu vou pra lá.
Bom, gente, chegando em Jefferson, eles veem uma fumaça, né? Na verdade, um incêndio acontecendo. E aí o primeiro indício, né, que a gente tem aí desse incêndio acontecendo, que é a luz em agosto. Então, agosto é o mês quando se passa essa história, e a luz é esse incêndio, que é a parte mais importante da história. Esse incêndio, tudo acontece ao redor aí desse incêndio que começa, né, no início do livro, mas aí até o final do livro a gente tá trabalhando aqui com esse incêndio. Então, depois que ela chega em Jefferson, o Faulkner nos leva para uma outra personagem, que é um rapaz chamado Bunch, não Bert, Bunch. E ele tem uma amizade com uma outra personagem aqui daquelas três que eu falei, que é o Reverendo Hightower, que é um homem, um ex-reverendo, na verdade, que tem uma história muito esquisita, interessante também, mas muito esquisita, que ele chegou aqui em Jefferson jovem para poder ser o reverendo da igreja, e aí ele acaba perdendo o seu posto, né, o seu papel de pastor da igreja de Jefferson, e se isolando na sua casa. Ele perde esse posto porque ele é um homem, eu não sei se eu poderia falar essa palavra, um pouco narcisista, no sentido de que ele vivia, né, muito focado nas coisas dele, assim, ele tinha uma esposa e ele basicamente nem se importava muito com ela. Ela parecia que era muito sozinha e ele vivia no mundo, assim, da cabeça dele, até não cumpria o papel de pastor do povo da igreja, que estava esperando um líder, e ele não conseguia ser isso. Ele tinha umas assombrações do passado, de família, principalmente relacionado à guerra, a cavaleiros da Guerra Civil, né? Então ele é perturbado, mas ainda assim ele é uma figura importantíssima aqui e ele tem esse quê de sábio a um ponto de que ele ajuda essa personagem chamado Bunch, né? Esse rapaz chamado Byron Bunch, e a gente já passa para ele, para esse momento da história. E aqui a gente conhece essas duas personagens, e aí a gente sabe que o Byron Bunch trabalha no moinho onde a Lina acha que o marido dela trabalha. Inclusive ela fala para todo mundo no caminho que eles estão basicamente casados, porque imagina, em 1932 você é grávida, né, aí sozinha, procurando o pai do seu filho e não ser casado. Então ela meio que dava a entender que eles eram casados. Mas aí o Byron Bunch e o Reverend Hightower, eles estão conversando, e aí eles falam sobre dois rapazes que estão trabalhando lá no moinho tem um tempo já. Então esses dois rapazes, um deles é um rapaz chamado Brown, e o outro é a nossa terceira personagem aqui importante no livro, que é o Joe Christmas. E o Joe Christmas realmente é uma figura muito interessante e muito forte aqui nesse livro. Ele é um rapaz super enigmático, ele é muito calado, mais misterioso, mais reservado. E aí a gente sabe que ele começou, né, a trabalhar nesse moinho um belo dia, começou lá a trabalhar, e aí ficou trabalhando por, se não me engano, 3 anos. Então ele entrava, fazia o trabalho dele e ia embora. Já esse Brown, ele tá trabalhando nesse moinho há mais ou menos 4 meses, guarda essa informação, há mais ou menos 4 meses. E ele acabou se tornando próximo desse Joe Christmas, e aparentemente os dois estavam vendendo whisky, né? Como eu disse, era na época da lei seca, então era mais ou menos isso que as pessoas da cidade sabiam. Sabiam também que os dois estavam morando juntos,
como colegas, né, de negócio mesmo, numa cabana lá, perto da casa de uma personagem importante também, que morava sozinha, né, uma mulher de uns 40 anos que morava sozinha e que tinha uma cabana perto da casa, próxima da casa dela, mas que ela não usava. Então, todo mundo sabe que eles estão lá morando nessa cabana. Então tá, a gente já tem esse momento aqui da apresentação dessas duas personagens, e aí depois disso a gente vai para a infância da personagem Joe Christmas, que é esse rapaz esquisito, né, enigmático, super misterioso, que chegou do nada na cidade de Jefferson e começou a trabalhar no moinho. E aí a gente fica uma grande parte do livro aqui acompanhando o Joe desde a sua infância. Então, desde quando ele era muito pequenininho. Ele morava em um orfanato. E o motivo pelo qual o nome dele foi lhe dado o nome de Christmas foi porque alguém o deixou na porta do orfanato na noite de Natal. Então, ele acaba crescendo nesse orfanato até um certo momento, mas ele tem uma vida difícil nesse orfanato, porque ele é uma criança diferente. Porque apesar dele ter a pele clara, ele suspeita de que ele tem sangue negro. E nesse período aqui, né, é um dos motivos pelos quais o livro é muito pesado, é porque tem muito racismo aqui. Um período extremamente racista, tinha uma segregação, apesar de não existia mais escravidão, a segregação ainda estava muito presente aqui nessa época. E inclusive tinha o Faulkner aqui traz pra gente o quanto a segregação estava aqui presente neste período. Então a gente tem a cidade principal, por exemplo, Jefferson, onde as pessoas brancas estavam, né, dominavam, era a cidade delas, e aí tinha os vilarejos negros ao redor, inclusive a moça que morava na casa, onde tinha aquele barraco que o Joe Christmas e o Brown moravam, ela tinha algumas pessoas negras trabalhando para ela, mas assim, geralmente era bem segregado. E é forte, né? Principalmente ler uma criança que tem essa suspeita, apesar dela não saber, porque ela não sabe quem são os pais, ela tem essa suspeita de que ela é misturada, mas não só isso, não só essa questão que ela mesma tem que lidar, mas as pessoas ao seu redor também apontam isso. Então não é todo mundo aqui que sabe que Joe Christmas é misturado. Muita gente acha que ele é um homem branco. Tem algumas pessoas que até falam que acham que ele é um homem estrangeiro, né? Branco, mas estrangeiro, por isso que ele é um pouco diferente. Mas as crianças aqui do orfanato chamavam ele, né, daquela palavra que começa com N. Eu tô falando da palavra específica em inglês, tá, gente? Mas basicamente chamava ele de negro desde que ele era criança, mas de uma forma agressiva. E ele não entendia muito isso até que quando ele começou a ligar um ponto ao outro e a moça que cuidava da comida nesse orfanato, ela não gostava dele e também ficava o tratando mal porque sabia que ele tinha sangue negro, falava dessa forma. E é muito difícil acompanhar o Joe nessa infância, você sente muito por ele. E ele vai crescendo e a situação vai ficando cada vez mais complicada para ele. Ele acaba sendo adotado por um casal religioso presbiteriano. Ele acaba sofrendo maus tratos nessa casa, não por ele ser misturado. Eu não sei se ele sabia, se o pai adotivo do Joe sabia que ele tinha uma mistura, né? Na verdade, ele era maltratado porque o pai adotivo dele falava, leia, né, leia o livro, leia a Bíblia, leia o catecismo presbiteriano.
e memorize tudo. Daí ele perguntava, não tudo, né? Ele falava da página tal a tal, por exemplo. Aí ele falava, leia por 1 hora. Aí depois de 1 hora ele perguntava, você leu? Me fala tudo que você aprendeu. Aí o menino, não li. E aí ele batia nele. Então ele realmente cresceu nesse momento, nesse ambiente horrível no orfanato, onde ele era maltratado pelas outras crianças. E aí quando ele é adotado, ele também sofre muito sendo espancado, né? Quando adolescente também. Até, gente, que eu não vou falar pra vocês o que acontece pra ele sair da casa dos pais adotivos. Eu acho que é um acontecimento que vocês devem, né, ler o livro e descobrir como que se deu. Mas ele acaba saindo da casa dos pais adotivos e vai parar nessa cidade de Jefferson. E foi aí que ele começou a trabalhar no moinho. Mas então a gente já sabe, né, que ele tem esse passado. Nós, leitores, sabemos que ele tem esse passado e sabemos que ele é misturado. Mas as pessoas da cidade de Jefferson não sabem, acham que ele é um homem branco. Então, vocês já podem imaginar o que vai acontecer quando eles descobrirem. Se eles descobrirem e quando eles descobrirem. Então, esses são os nossos 3 personagens principais e as nossas 3 linhas do tempo principais. Só que elas se cruzam como? Na verdade, eu não, não sei se eu quero contar pra vocês sobre o desfecho da Lina, sobre o que acontece. Tá, eu vou contar, gente. A Lina, ela, se você acha que eu já falei demais e que você não quer saber mais sobre a história, então um beijo pra você. E depois que você terminar o livro, você volta aqui. Mas se você quer continuar sabendo um pouquinho mais sobre a história, eu vou falar mais algumas coisas aqui pra vocês. Mas enfim, gente, a gente vai descobrindo, lendo o livro, né? Vai desconfiando que o amigo, né? O colega de trabalho do Joe Christmas vendendo whisky na cidade de Jefferson, o menino chamado Brown, é na verdade o Lucas Birch, que é o menino que tá fugindo da Lina, né? Ela acha que ele foi procurar trabalho, mas não foi nada, ele tava fugindo dela. E ela acaba descobrindo isso porque ela vai para o moinho e encontra o Bunch lá, o Byron Bunch. E ela acha que é o Bert, aí ela fala, você é o Bert. Aí quando ele vira, ela vê que não é o Lucas. Ela, não é você. Aí ele fala, meu nome é Bunch, não tem nenhum Bert aqui. Mas aí ela vai contando um pouco sobre esse rapaz, sobre o Brown, e ele vai sacando que é esse menino. Que é um menino, assim, um cara totalmente nada a ver, que fala demais, fica contando vantagem, aquele cara chato, gente, imagina um homem chato que não para de falar, é esse Lucas Birch, né? Esse menino que trocou o nome de Brown para Brown. Então, ele já saca que é um menino, e aí ele acaba cuidando da Lina, ele se apaixona por ela também, o Byron. Ele acaba cuidando dela, dizendo que vai encontrar o Bert e tentar organizar o encontro deles para que ele possa, né, de fato casar com a Lina e ter o seu filho. Ela fica falando para todo mundo, não, ele quer mesmo casar comigo, ele quer. E aí o Byron fica, não, eu acho que ele tá fugindo, moça. E ela fala, não, ele me ama. Então, assim, a gente sente muita pena da Lina aqui. Mas, gente, o que acontece é que enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem mais um problema acontecendo, uma questão acontecendo entre o Joe Christmas e o Brown. Acontece um incêndio, que é esse incêndio do começo do livro, na casa do lado, no casarão mesmo, do lado de onde eles moravam, onde aquela mulher morava sozinha. Quem descobre o incêndio, na verdade, assim, muita gente descobre porque ele tá muito alto, mas quem vai primeiro para casa é um homem do interior que tá passando pela cidade. Ele acaba entrando na casa para poder ver o que tá acontecendo, né? Ver se precisa salvar alguém. Daí ele vê um jovem, que a gente sabe que é o Brown. Então a gente vê, ele vê o jovem dentro da casa. E aí ele fala, tá tudo bem. Aí o jovem tá voltando lá de cima. Aí ele fala, tem alguém lá em cima?
Aí ele falou, não, 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 não tem ninguém lá em cima, não. Aí o homem fala, eu vou subir pra ver. Aí ele fala, não, 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 não sobe não. Aí ele fala, eu vou subir sim. Daí ele sobe, quando ele chega lá, ele vê que a mulher está morta dentro do quarto dela. Daí ele desce correndo pra poder ver se consegue encontrar o cara, né, o rapaz. E aí o rapaz já tinha ido embora. Então a gente fica pensando, o que aconteceu, né? Será que esse Brown colocou fogo na casa, alguma coisa com uísque, sei lá, algum problema com uísque que ele teve com o Joe Christmas e acabou matando a mulher? A gente já fica pensando. Mas o que a gente sabe também é que o xerife da cidade, ele tá... é descoberto, né, que por todo mundo, pela polícia, enfim, que a mulher foi assassinada e a casa dela tacaram fogo na casa dela. Então o xerife colocou 10 mil dólares na cabeça do responsável. Então, assim, se você tem alguma informação sobre o assassino, traz aqui pra mim. Se você conseguir me dar informação sobre ele e eu conseguir capturá-lo, você tem essa recompensa de 10 mil dólares. Daí o Brown falou, opa, dinheiro comigo mesmo. Aí ele vai para a polícia e a gente não sabe de nada. O que tá acontecendo? A gente não sabe de nada, a gente tá acompanhando aqui o Brown. Aí o Brown resolve contar para a polícia que quem matou a mulher foi o Joe Christmas, né? Que morava junto com ele na cabana. E que não só isso, ele tinha um caso com a mulher e que ele sabia, e que o Joe achava que ele não sabia, mas ele sabia. Ele ia toda noite para o casarão e dormia lá com a mulher. E também não só isso, que ele também sabia que, na verdade, Joe Christmas estava se passando de homem branco, que não era branco coisa nenhuma, porque ele era misturado, e ele tinha sangue negro, então ele era um negro. E aí a polícia já ficou, nossa, que absurdo, é um absurdo isso, vamos atrás dele. Então no começo da conversa do Brown com o policial tava assim, aham, parece que você que é o culpado, né? Então, meu filho, tanto, né, vamos com calma aqui, porque eu tô quase te prendendo, que você tá muito suspeito. Mas aí quando ele fala do Joe Christmas ser negro, aí o policial, né, o xerife já muda, ele já fica assim, opa, se tem um homem se passando de branco aí e é negro, a gente também tem que averiguar isso. E aí, gente, toda a cidade meio que acaba ficando indo atrás do Joe Christmas para ver se consegue encontrá-lo e fazê-lo pagar pelo crime de se passar por branco e matar a mulher. Mas a gente, por enquanto, não sabe de nada. Claro que a gente tem momentos aqui no livro onde o relacionamento dele com a mulher vai ficar claro. Então o Faulkner mostra isso pra gente, o que realmente aconteceu, né? Se ele tava tendo um caso com ela ou não, enfim. A gente também tem a vida do Hightower, que é mostrada aqui pra gente no livro. Então a gente tem vários detalhes sobre as personagens de uma forma muito natural, muito fluida também. Então é um livro muito bom de ler. É claro que coisas muito chocantes acontecem aqui, perturbantes realmente acontecem aqui. Tem umas cenas violentas que eu prefiro nem falar no vídeo, pra ser sincera, porque me deixaram traumatizadas. E todas essas cenas estão envolvendo o Joe Christmas, gente, porque ele é uma personagem que você sente pena quando ele é criança e adolescente. Quer dizer, a partir já da adolescência dele, você já muda. Não muda, né? Você ainda sente pena. Você sente muito pela personagem. Você sente muito, assim, a dor dessa criança que cresceu. E se tornou um adulto perturbado e que perturba os outros, se eu posso colocar dessa forma. Mas, gente, baita livro, baita leitura. Se você nunca leu nada do Faulkner, nunca li O Som e a Fúria, mas o Gabriel me disse que é um pouquinho mais fluxo de consciência, um pouquinho mais confuso e que talvez Luz em Agosto seja o melhor mesmo para começar quando se trata de Faulkner, mas eu não sei. Vou ler O Som e a Fúria e converso aqui com vocês um pouquinho sobre ele também.
no futuro, tá, gente? Lá pro ano que vem, porque eu acho que um Faulkner por ano tá bom, tá maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu gostei muito, muito mesmo. Espero que vocês... Bom, se vocês já leram Faulkner, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E se não leram ainda, espero que vocês leiam em breve, gente. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.